Olá, é um prazer estar com vocês aqui, é uma alegria poder falar sobre esse tempo e de uma perspectiva afirmativa, né, que esse é o nosso objetivo. Afinal, somos todos heróis, não é? Sim, somos heróis. Por que nós somos heróis? Nós somos heróis, todos os profissionais que estão trabalhando nesse momento, né? Somos heróis os entregadores que, desde o início da pandemia, tiveram na frente, correndo para que a gente pudesse se alimentar e ter um objeto, ter a farmácia em casa. Mas, antes de tudo, os profissionais da saúde, né, que estão lidando com a vida, com a morte. Nós, professores, que estamos estimulando nossos alunos do jeito que é possível nesse momento, com as ferramentas que temos e que desconhecemos, né? Somos todos heróis, os pais, as mães, né? As famílias que vivem conflitos enormes, somos todos heróis. Quando tudo isso passar, a gente vai olhar para trás e vai olhar com muito orgulho e dizer: puxa vida, como a gente suportou tudo isso. Então, eu, se pudesse fazer um currículo para educação infantil, não um currículo que não precisa, não, dessa maneira que eu estou falando, não é isso, mas eixos, eu diria que o essencial, no fundamental que é a educação infantil, colocar amor no ouvido, aprender que ouvir é algo amoroso e gostoso. Olha isso. Aprender que olhar é algo amoroso e gostoso, e que olhar significa sair de mim e ir até onde o outro está, ou deixar que a imagem do outro em mim me cause uma impressão, ao invés de eu estar o tempo todo julgando o outro a partir dos meus próprios princípios. Essa relação mais empática com o outro pelo olhar, pelo ouvido, pelo toque, pelo tato. A gente descobrir que a vida é algo belo, incrível, porque a gente tem experiências com a gente mesmo inacreditáveis e que toda experiência de aprendizado é valorosa, não apenas a que se dá por meio de livros, mas por meio do mundo, como diz Paulo Freire. Se, grande Paulo Freire, centenário, né? Se, é, se nós lemos os livros para sermos capazes de ler o mundo, que o mundo nunca esteja fora da escola, da sala de aula, da experiência do professor com o aluno, mas que o mundo nunca esteja fora, professor, da sua vida, que a vida não esteja fora da sua vida, que a vida de todos nós seja uma vida que valorize a vida, porque nós não sabemos o que fazemos aqui. Como eu disse, cada um tem sua religião e eu respeito, mas o fato é que a vida é uma experiência rara, única, inédita. Nascemos e morreremos. Por que eu preciso saber o que tem depois da vida, depois da morte? Será que essa experiência não basta? Não é melhor pegar esse bonde, esse trem, esse barco com dignidade e grandeza? Se eu estou na Idade Média, é um tipo de dificuldade. Se eu estou vivendo a modernidade, no século XIX, é outro tipo de dificuldade. Imagina nascer na Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Imagina ter nascido na faixa de Gaza, ou numa parte da África, ou numa favela brasileira, num momento de conflito, de crime. Portanto, a vida é uma experiência independente de onde ela esteja acontecendo. A vida em si precisa ter valor. Então, eu quero que vocês entendam nesse momento que nós somos heróis e somos, por estarmos aqui, que a gente precisa se sentir bem e grandioso. E não se julgar, não estou conseguindo. Se você não está conseguindo dar aula bem, porque está angustiado ou porque não sabe, amanhã você vai conseguir. Levanta a sua cabeça. Essas crianças precisam da gente. Os pais dessas crianças estão em conflitos, muito jovens também, a maioria. Vamos fazer nosso papel com grandiosidade, sabe? Vamos colocar amor no nosso gesto. A gente precisa colocar amor no ouvido com as crianças, para elas crescerem amando ouvir o professor, o colega, amar ouvir, ao invés de só falar. A gente também tem que pôr amor na fala, para ter amor ao falar e exercitar muito com as crianças a fala. E a fala na roda de conversa, como diz Paulo Freire, né? Porque é fundamental uma criança conseguir dizer o que sente. Os jovens estão se matando porque não têm relações de confiança nem com os pais, nem com ninguém. As crianças estão se matando porque não conseguem expressar o que sente. Aí acha que não quer viver, mas não, aquilo era só sofrimento, mas elas não entendem o que é um sofrimento. Não tem. Então, é importante roda de conversa, é importante concurso de poesia, de redação, de teatro, é importante a arte na escola, que a educação infantil já tem tanto, né? Mas é importante que nós, professores, tenhamos isso, música na nossa vida, arte, natureza. Andem descalços quando estão angustiados, pisem no chão, a fonte da vida é a terra, terra mesmo, a terra, pode ser a areia da praia também, mas a terra como suporte, sabe? O vento no rosto, tudo isso está aí, é de graça, é nosso.
Isso nos lembra que somos animais também, que estamos vinculados à natureza, que não sabemos o que nos liga uns aos outros. E aqui, que a gente usa essa vida desconhecida e incrível, porque ela é bela, ela é articulada, ela é elaborada a vida, ela é linda, mesmo sendo terrível, às vezes. Né? Então, que a gente trabalhe a grandeza de tudo isso e tenha muita honra e dignidade. Mas o fato é que todo desafio humano é bem-vindo, porque bem-vindo é a vida. A gente não tem clareza do que vai sair daqui. A maioria dos pensadores contemporâneos vê de um modo horrível. Eu chamo de um bando de urubus, porque eu sou muito provocadora. Urubus ficam olhando a carniça. Urubus adoram ver coisas podres para sobrevoar, fazer aquelas coisas. Eles ficam comemorando aquela coisa horrível, né? Então, como se às vezes tivéssemos um bando de urubus. O mundo vai dar errado, o ser humano é horrível. Por que isso? Somos capazes de fazer sinfonias, somos capazes de gestos de amor e solidariedade, somos capazes de nos comover com a dor do outro. Não somos todos assim? Caramba, mas bastam algumas lideranças assim e a gente leva esse mundo adiante. Nós precisamos de lideranças, não é? E gostamos e precisamos e são benéficas, não é? Quando são lideranças éticas. Nós, professores, somos lideranças. Eu aqui sou uma liderança e assumo o meu papel de liderança. E eu, como liderança, posso levar um bando comigo a favor da vida. E cada um de vocês também pode levar. E se todos nós formos líderes de nós mesmos no futuro, cada vez mais, numa educação que leva para a autonomia, para a responsabilidade, para a ética, desde o ensino fundamental, da educação fundamental, da educação infantil, imagina isso. Essas pessoas formadas com amor no ouvido, com amor no coração e dispostas ao mundo. O que é dispostas ao mundo? Dispostas à experiência do acontecimento, da criação, da transformação, sabendo que causa sofrimento, e por causar sofrimento eu tenho que produzir amizade, empatia, colaboração. Quando eu tenho consciência que a vida dói e sofre, e que o desafio do humano no mundo é enorme, e que o humano pode ter risco de extinção, e que nossa crise ambiental é grave, quando eu tenho consciência disso, eu me torno mais humana, porque eu tenho medo, e aí eu me torno mais respeitosa com os vizinhos. Então, esse é o momento, apesar de não precisarmos disso, né? Eu não queria que fosse assim, como eu disse, mas nesse momento de dor, de sofrimento, é hora da gente ter consciência de que precisamos dos outros, do sorriso dos outros, do simples olhar, e que a gente seja mais modesto por isso. Isso é a sociedade horizontalizada, a que vai se transformar. Eu espero que a gente esteja lá, nós todos, para contribuir com ela. Espero que a gente, nesse momento, entenda a grandiosidade do nosso papel, que é incentivar, como eu disse, dessas crianças já, de todas, mas especialmente agora, daqui por diante, nos próximos 20 anos, estimular o afeto, a presença, o amor, a troca, o compartilhamento, a colaboração, a capacidade de ouvir com amor, de falar com amor. Tudo isso movido por uma consciência de professor, que não é ainda a consciência de uma criança pequena, mas a consciência do professor, do orientador, do pedagogo, dos técnicos, de que viver é muito difícil e muito maravilhoso, que é uma grande contradição. Viver é muito difícil e muito grandioso. Ser capaz de lidar com o muito difícil nos dá o muito grandioso. Então, o alvo da educação, não só porque vivemos um momento difícil, é ajudar as nossas crianças e jovens a ter força para enfrentar as suas dificuldades e não protegê-los para que eles não sofram.